E O Pequeno Reino de Ben e Holly são dois dos desenhos mais amados por crianças ao redor do mundo. Eles têm personagens adoráveis, histórias incríveis e, claro, aquele toque de magia que conquista todos os públicos. Mas você sabia que existe uma teoria muito interessante que sugere que esses dois universos, aparentemente tão diferentes, na verdade fazem parte do mesmo mundo? Pois é, a ideia é que esses dois desenhos incríveis estão, na verdade, interligados. Mesmo universo. Você já parou para pensar nas semelhanças entre esses dois desenhos? Peppa Pig foi criado por Neville Astley e Mark Baker, que, junto com Sam Morrison, deram vida também a O Pequeno Reino de Ben e Holly. Os mesmos criadores, o mesmo toque de humor e, quem sabe, o mesmo universo. A animação da Porquinha Rosa foi idealizada no final dos anos 90 e estreou em 2004, enquanto O Pequeno Reino de Ben e Holly foi ao ar pela primeira vez no mesmo ano. Coincidência? Ambos os desenhos foram sucessos estrondosos e conquistaram legiões de fãs, o que mostra que esses criadores realmente sabem como encantar o público. Mas não se trata apenas de duas criações populares. Há várias pistas que nos levam a acreditar que esses dois universos são, na verdade, um só. E tem mais. Não estamos falando apenas de Peppa e Ben e Holly. O universo se estende até Os Grandes Cavaleiros, que também foi criado pelos mesmos autores. A teoria é que estamos diante de um verdadeiro multiverso da Peppa, muito maior e mais conectado do que qualquer fã poderia imaginar. Para te mostrar essa conexão, vamos apresentar algumas provas bem interessantes. Então vem com a gente explorar um pouco mais do universo da Peppa Pig. Vamos lá? Abertura parecida. Para começar, vamos falar sobre as aberturas dos desenhos. O Pequeno Reino de Ben e Holly e Peppa Pig são fenômenos mundiais e juntos somam um total de 11 temporadas. Ben e Holly têm 2, enquanto a Porquinha Rosa já conta com 9. E com tamanha fama, muitos fãs começaram a notar algumas semelhanças entre os dois universos, o que deu origem a essa teoria. E por que não pensar que esses dois desenhos se passam no mesmo mundo? Há muitas semelhanças. Vamos começar pela introdução. Na abertura de O Pequeno Reino de Ben e Holly, os personagens principais, o duende Ben e a princesa Holly, se apresentam junto com Gaston, uma joaninha que, curiosamente, late como um cachorro. Algo bastante peculiar, não? Essa introdução, onde os personagens se apresentam de forma bem simples e direta, lembra muito a abertura de Peppa Pig. Na série da Peppa, ela e sua família se apresentam de uma forma muito parecida, explicando quem são para os telespectadores. Será que foi a família Pig que inspirou os habitantes do Reino Mágico a se apresentarem dessa forma? E não é só isso. Gaston, a joaninha de Ben e Holly, aparece também em uma marca ao final dos episódios de Peppa Pig, lá nos créditos. Interessante, né? Estilo parecido. Agora, vamos falar sobre o estilo visual desses desenhos. No mundo das animações, há infinitas formas de desenhar e animar os personagens. E tanto Peppa Pig quanto O Pequeno Reino de Ben e Holly optam por um estilo de animação simples, mas muito característico e eficaz. Olhando para as duas animações, você consegue notar que os personagens têm traços semelhantes, quase como se fizessem parte de uma mesma série. Os traços são delicados e, ao mesmo tempo, marcantes. Essa similaridade entre os estilos dos personagens, além de ser visualmente cativante, também reforça a ideia de que esses mundos são conectados. Dá uma olhada em como Peppa e sua família têm uma aparência semelhante à dos personagens de Ben e Holly. Se você é fã dos dois desenhos e está curtindo o vídeo até aqui, comenta juntos aqui embaixo. Super Batata. No universo de Peppa Pig, existe um programa de televisão muito famoso chamado Super Batata. Esse desenho é um sucesso absoluto, e todos os habitantes do mundo de Peppa parecem ser grandes fãs. Como o nome já sugere, o protagonista é uma batata que possui superpoderes e vive aventuras emocionantes, se tornando o herói de muitos. Então, imagine se Super Batata aparecesse em O Pequeno Reino de Ben e Holly. Seria uma prova inquestionável de que Peppa e Ben e Holly vivem no mesmo universo, certo? Bom, aqui vai a grande revelação. Super Batata realmente existe no universo de Ben e Holly também. Isso porque, em um dos episódios de O Pequeno Reino de Ben e Holly, podemos ver uma mochila que pertence a um dos alunos, e nela está estampado ninguém menos que Super Batata. Não estamos falando de um personagem parecido, mas sim do mesmo Super Batata que vemos em Peppa Pig. Isso deixa claro que esse herói vegetal é tão popular que conquistou tanto os moradores do mundo de Peppa quanto os habitantes mágicos do Reino das Fadas e Duendes. Esse crossover sutil, mas significativo, é um verdadeiro presente para os fãs que acreditam no multiverso de Peppa. E, convenhamos, só alguém realmente famoso como o Super Batata conseguiria alcançar fãs em ambos os mundos.
Pelúcias. Seguindo com as provas de que esses universos estão conectados, vamos a um episódio muito especial de O Pequeno Reino de Ben e Holly, onde a Fada do Dente entra em ação. Nesse episódio, Holly e Ben acompanham a Fada do Dente no seu trabalho. Ela voa por aí, pegando os dentes de leite que as crianças deixam embaixo do travesseiro. Já imaginou como deve ser a rotina de trabalho da Fada do Dente? Ela visita o mundo inteiro e, como pagamento, ganha apenas dentinhos. Nessa jornada, eles visitam o quarto de uma menina chamada Lucy para pegar o dente dela. Mas o que vemos ali é simplesmente surpreendente. Entre as pelúcias, há uma boneca da Peppa. Isso mesmo, é a própria porquinha em versão pelúcia. Esse crossover não poderia ser mais claro. Quem diria que a Peppa Pig faria uma participação especial no mundo de Ben e Holly dessa forma? E se Lucy é fã da Peppa, a ponto de dormir com uma pelúcia dela por perto, podemos imaginar que a fama da porquinha rosa também alcançou os moradores do Reino Mágico. Quem precisa da Marvel quando temos o multiverso da Peppa Pig, né? Mas isso não é tudo. Além de aparecer no mundo de Ben e Holly, Peppa também parece ser fã dos personagens do Reino Mágico. No quarto de Peppa e George, entre os brinquedos e desenhos nas paredes, vemos uma ilustração perto da cama da Peppa, que parece muito com a Holly, a fada. Próxima da cama dela, na parte superior da beliche, podemos ver um desenho de um elefantinho e uma fada que se assemelha muito a Holly. E quando falamos de fantasias, Peppa sempre escolhe a de fada, bem como Holly, que é realmente uma fada de verdade. Quando as crianças se fantasiam para brincar, as opções variam de bruxas a dinossauros e até cenouras. Mas Peppa não pensa duas vezes. Ela quer ser uma fada, tal como Holly. É mais uma prova de que os personagens se admiram e compartilham o mesmo universo. E se você também está adorando essas descobertas e se surpreendendo com o universo de Peppa Pig, já clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder os vídeos diários que postamos, sempre recheados de curiosidades e teorias incríveis. Hospital. A paixão de Peppa por fadas e duendes está presente em tantos momentos que chega a ser cativante. Mas não é só nas preferências da porquinha que percebemos esses cruzamentos entre os universos. Até mesmo uma visita ao hospital parece oferecer pistas de que o mundo mágico de Ben e Holly é bem mais próximo do que imaginamos. Dúvida? Então veja só! Em um episódio em que Peppa se machuca e acaba com um curativo no joelho, a professora anuncia que Pedro, um dos colegas da turma, está internado. Logo, Peppa e seus amigos decidem fazer uma visita a ele no hospital. E assim que entram no quarto do Pedro, o que vemos? Na parede, há uma pintura retratando o mundo das fadas e duendes, com castelos, árvores e tudo o que a imaginação pode desejar. Como ignorar esse detalhe? Essa é mais uma prova sutil, mas inegável, de que os mundos de Peppa Pig e o pequeno reino de Ben e Holly estão interligados. É claro que Peppa, com seu amor por esses seres mágicos, adoraria ver fadas e duendes em um cenário tão aconchegante quanto o do quarto de hospital do Pedro. O papagaio. No episódio Papagaio, Peppa e George conhecem a papagaia Polly, um dos pets dos avós. Polly tem uma habilidade divertida. Ela repete tudo o que as crianças falam, e Peppa e George acham isso o máximo. Mas, como é de costume nesses dois universos, parece que essa ave tem uma conexão misteriosa com o pequeno reino de Ben e Holly. Em um dos episódios do Reino Mágico, vemos um papagaio praticamente idêntico a Polly, só que com uma diferença enorme no tamanho. No universo de Ben e Holly, o papagaio é gigantesco, uma verdadeira criatura mágica. Fico imaginando a reação de qualquer um ao ver um pássaro desse tamanho por aí. Mas, ainda assim, ele parece ser o mesmo que conhecemos em Peppa Pig, apenas em versão mágica. Será que é Polly fazendo uma visita ao mundo dos duendes e fadas? Quem sabe? Fadas nos cinemas. Durante uma viagem da família Pig para os Estados Unidos, Peppa, George e seus pais exploram a cidade e conhecem várias novidades. Em certo momento, eles passam em frente a um cinema onde há cartazes com os filmes em exibição e um deles é um filme sobre fadas e duendes. É uma referência tão clara que fica difícil não acreditar nessa teoria. Afinal, se o filme exibido é sobre seres mágicos como fadas e duendes, quem melhor para representar esse universo do que Holly, Ben e seus amigos do Pequeno Reino? Parece que Peppa está sendo constantemente lembrada da presença desses seres mágicos, até mesmo em uma ida ao cinema. É mais uma evidência de que esses universos, embora diferentes, estão interligados de forma surpreendente. Grandes cavaleiros. E agora vem uma das partes mais intrigantes dessa teoria. E os humanos? Onde eles ficam nessa história toda? Parece que, em algum momento, houve uma grande revolução dos bichos no mundo de Peppa, onde os animais decidiram viver de forma independente, sem a presença dos humanos. Liderados pelos porcos, os mais inteligentes dos animais. Eles tomaram o controle e começaram a viver por conta própria, enquanto os humanos foram exilados para um mundo diferente, onde precisaram recomeçar a vida em condições quase medievais. Esse
mundo medieval é retratado no desenho Os Grandes Cavaleiros, criado pelos mesmos autores de Peppa Pig e O Pequeno Reino de Ben e Holly. Neste desenho, vemos humanos vivendo em um ambiente que mistura tecnologia moderna, como postes de eletricidade, com a vida simples de cavaleiros medievais. É como se os humanos tivessem sido banidos do mundo de Peppa e forçados a viver em uma sociedade bem diferente. Aparentemente, apenas alguns humanos especiais têm permissão para permanecer no universo de Peppa: a rainha, o Papai Noel e um pirata. Talvez eles tenham feito um acordo com os animais para permanecerem, mas uma coisa é certa: se causarem problemas, podem ser expulsos também. Com tantas evidências e ligações, acho que agora ficou claro que Peppa Pig, O Pequeno Reino de Ben e Holly e Os Grandes Cavaleiros compartilham um mesmo universo, ou até um multiverso, com direito a todos os detalhes e conexões que um verdadeiro fã adora encontrar. Separamos 2 vídeos super divertidos para você escolher e continuar com a gente, mergulhando ainda mais nas curiosidades e teorias que esses desenhos nos oferecem. É só clicar em um deles e curtir!